Oi, amados, muito bom dia. Que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com você, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Queridos, estamos aqui hoje para falar um pouco sobre alguns mitos sobre a restauração. Eu até cheguei a falar no outro vídeo que a gente ia falar sobre a mentira da restauração, né? Sobre a restauração. Porém, o Senhor me incomodou com essa palavra, mentira. Então, nós vamos falar um pouco sobre alguns mitos, algumas coisas que as pessoas acreditam que é restauração, mas não é restauração. E elas acreditam que por terem vivido, não realmente aconteceu, é verdade, Deus fez, Deus trabalhou, Deus operou. Mas, bom, queridos, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esses mitos. Até porque nós estamos vivendo um tempo de muito engano, né? E o próprio Jesus diz, ele nos avisa que no final dos tempos o engano ele ia tomar conta da humanidade. Haveria tanto engano que haveriam até falsos cristos, haveria muita mentira. Então, assim, querido, nós estamos num tempo de muito engano, né? Um tempo em que realmente nós temos que buscar a verdade mais do que nunca. Então, inclusive, nós vemos o engano no meio cristão, nós vemos o engano no meio não cristão, nós vemos o engano em diversas áreas do mundo. Então, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês porque eu tinha separado, né? Tinha falado que eu ia estar trazendo alguns testemunhos para vocês e nunca, sempre acontecia alguma coisa, o testemunho não chegava nunca, nunca a pessoa tinha uma disponibilidade. Eu falava, gente, será que a pessoa não tem tempo para Deus? Assim, porque você trazer um testemunho do que Deus fez na sua vida, sabe, é edificar outras vidas. O próprio Paulo vai dizer que o nosso testemunho, ele é para isso, né? É para trazer esperança para outras pessoas. E eu falava, gente, o testemunho não chega. E aí Deus foi me mostrando por quê. Por que o testemunho não chega? Porque não houve testemunho, querido, de restauração. O que acontece? As pessoas se reconciliam, as pessoas voltam e falam que Deus agiu ali, Deus restaurou. Querido, o primeiro mito sobre a restauração é esse. Restauração ou reconciliação? Queridos, vamos entender a primeira coisa a respeito da restauração. A restauração que Deus faz, ela é individual. Deus não restaura instituição. Não é porque você voltou para o seu casamento que Deus ele foi lá e operou. Se ele não tiver trabalhado na sua vida e na vida do seu cônjuge, isso não é restauração. E por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que aquele que é fiel para começar, que foi fiel para começar a boa obra, ele também é fiel para completá-la. Ele é fiel para concluí-la. Ou seja, Deus, ele não pega uma coisa pela metade, ele não faz nada pela metade. Quando Deus entra no negócio, quando Deus está operando alguma coisa, ele trabalha num todo. Ou seja, se Deus operou na sua vida, restaurou você, mas não entrou na vida do seu cônjuge, não restaurou a vida dele, então, querido, não houve restauração de casamento. O que houve foi uma reconciliação. E nós já falamos aqui que o diabo também, ele também pode colocar pessoas na sua vida. Ele também pode, por exemplo, né? Deus às vezes te deu um livramento, você estava num casamento que a pessoa estava te batendo, estava te maltratando, estava a ponto de te matar. E aí Deus, ele dá um livramento, aquela pessoa vai embora. Endurece o coração daquela pessoa, porque aquele coração já era endurecido como o de Faraó. E aí Deus endureceu e tirou aquela pessoa do seu caminho. E aí você tá ali vivendo restauração. E o que o inimigo faz? O inimigo fica lá buzinando na cabeça dele. Não, volta, você precisa voltar. E aí o cara volta, só que ele não voltou restaurado, querido. Ele voltou
manipulado, ele voltou influenciado. E quando ele volta para sua vida, durante um tempo, ele volta muito bom, parece que tá tudo perfeito, mas aí chega um tempo que ele volta a fazer tudo de novo ou pior. Isso não é restauração. Quando Deus faz restauração, então, quando ele trabalha na vida das duas pessoas. E a palavra vai dizer que Deus, ele trabalha no individual. Deus trabalha no secreto. É preciso que ambos busquem relacionamento com Deus. É preciso que ambos, queridos, busquem uma restauração em Deus. Eu já contei para vocês que no começo do meu deserto, eu falava com Deus, Deus, eu quero viver restauração, quero viver restauração. E Deus falou comigo, tem certeza que você quer? Porque vai doer. A restauração, querido, ela não é para qualquer um do jeito que vocês estão pensando, não. A pessoa tem que querer viver, porque é um processo doloroso. É um processo onde Deus está te purificando, Deus está tirando coisas ali. E outra, querida, a pessoa precisa estar disposta, disponível. E por quê? Porque Deus vai mostrar coisas que não estão de acordo, que não são boas, que não são condizentes com as palavras dele, com os mandamentos dele. Então a pessoa tem que estar disponível para ela enxergar isso, querido. Por quê? Por que Jesus não restaurou a vida dos fariseus? Nós já falamos sobre isso. Porque eles tinham um coração endurecido. Eles tinham um coração endurecido e, portanto, não era possível Jesus entrar ali, querido. O coração deles tinha que ser um coração disponível. É por isso que Jesus o tempo todo vai dizer que nós precisamos renunciar à nossa vida, que nós precisamos negar nós mesmos, que nós precisamos abrir mão da nossa vida, que quem perde a vida a acha, a encontra. Então, assim, é preciso que haja disposição da pessoa de viver. Então, querido, se a pessoa não se dispôs, se a pessoa não renunciou a ela mesma, se a pessoa não disse, Deus, eis-me aqui, como Isaías fez, né? Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, faça na minha vida. Deus, opera na minha vida. Querida, é impossível haver restauração. E por quê? Porque a restauração, ela começa no arrependimento do pecado. A restauração, ela começa quando eu reconheço que eu estava errando em algo, que eu reconheço que eu não estava agindo corretamente naquela área. Por exemplo, quando eu me separei, né, quando meu marido saiu de casa, eu fui orar e fui pedir, Deus, aonde eu estava errando. E por quê? Porque quando ele saiu, a culpa ficou toda em cima de mim, né? Ele jogou a culpa toda em mim. Então eu fui orar e perguntar para Deus, falei, Deus, o que eu estava fazendo de errado, Senhor? O que eu estava fazendo? Deus falou, olha, não foi só você que errou, mas eu vou te mostrar aonde você errou. E por que Deus me disse isso, querido? Porque Ele queria que eu entendesse que eu errei, mas o meu casamento não acabou só por culpa minha, não. Tinham erros dos dois lados. É claro que Ele não me mostrou, Ele não ficou falando, ó, seu marido errou nisso, ele errou naquilo. Não, por quê? E por que Ele não fez isso? Porque isso é algo que Ele vai mostrar pro meu marido, porque foi o meu marido que errou. Entendeu? Deus não é fofoqueiro, não, querido. Deus, ele vai trabalhar no meu marido, se ele abrir o coração, aquilo que o meu marido, aquilo que ele tiver que trabalhar com ele, o que ele tiver que trabalhar comigo, ele vai trabalhar comigo e ponto. Então, querido, Deus é um Deus individual. Deus trabalha com cada um. E para haver restauração real, verdadeira, os dois precisam se dispor. Os dois precisam estar à disposição de Deus. Precisa haver um arrependimento dos dois lados. Ah, não, mas foi o meu cônjuge que me abandonou. Não importa quem abandonou. Os dois precisam se arrepender, porque os dois cometeram erros ao longo do casamento. Os dois cometeram erros no final do casamento ali também. Então, precisa haver um arrependimento mútuo. Precisa haver um arrependimento mútuo. Porque vamos supor, se vocês têm filhos, e se os filhos não viverem restauração, como esses filhos vão receber o cônjuge que se apartou?
Se o cônjuge voltar para o lar, aonde os filhos não viveram restauração, aonde esses filhos estão magoados, feridos, fechados, com o coração endurecido, quando o cônjuge volta, querido, vai haver dissensão, vai haver contenda. Então, querido, Deus ele não trabalha assim, querido. Quando Deus vai restaurar, ele faz tudo. Ele não faz nada pela metade. Nada pela metade. Ele faz tudo muito certo, ele é completo. Tanto é que a palavra vai dizer que Deus ele é perfeito. Então Deus não vai trabalhar numa coisa que é imperfeita. Ele vai tornar uma coisa imperfeita perfeita. Deus não bota a mão numa maldição e transforma em meia maldição. Ele transforma a maldição em bênção. Então é importante você saber disso, porque muitas vezes vocês vão ver pessoas dando testemunhos aí no YouTube, ou na igreja, ou na rua, ou em qualquer outro lugar, e aí vocês vão falar, nossa, Deus restaurou. E aí daqui a um tempo, vocês encontram um cônjuge que havia se apartado antes, lá na rua com outra mulher, ou daqui a um tempo, vocês começam a ver que o cara não tá indo na igreja, que o cara sempre tá dando uma desculpa, a mulher tá indo na igreja sozinha, o cara não vai nunca. O que tá acontecendo? Ele não foi restaurado? Quem foi restaurado, ele tem vida com Deus, ele tá buscando em Deus, ele viu que só Deus pôde saciar aquele vazio, aquela sede da alma dele, querido. Se ele fez isso com você, você acha que ele não vai fazer isso na outra pessoa se você viveu restauração? Então, querida, a restauração em Deus, para haver restauração de casamento com Deus, é preciso que Deus restaure um todo. Deus vai restaurar todo mundo que estiver envolvido. Se for só marido e mulher, ele vai restaurar os dois individualmente. E depois ele vai ensinando para essas pessoas como é o conviver, como é o casamento em si, dentro da palavra dele. E depois, querido, para quem tem filhos, Deus vai restaurar marido, mulher e filhos. E depois ele faz a conjunção de todos, ele une todos, e aí ele vai ensinando de novo como é viver em família, como é estar ali juntos. Entende, querido? Isso é restauração com Deus. Não permitam que qualquer um confunda vocês. Tem muita gente que volta pro lar e vem no YouTube falar que foi restaurado. E não foi, querido, não foi. Tem muita mulher que viveu restauração, tá? E eu já vi aí em canais e você vê nitidamente que o homem não viveu, mas que o homem começa a gravar vídeos com ela para dar uma impressão, para quê? Para viver de aparência, querido. O inimigo, ele é assim. Ele não quer que você viva restauração, ele quer que você viva aparência. Ele quer que você passe para as pessoas lá fora uma coisa que não é. Não é. E por quê? Porque você foi enganado. Porque você está vivendo uma mentira. Então esse é o primeiro mito sobre a restauração. Tome cuidado, querido. Já falei para vocês. Aqueles que vivem verdadeiramente restauração, eles transmitem isso. Sabe? É nítido, é muito claro. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu não vou dar um exemplo de não restauração, porque vai dar a impressão de que eu estou falando mal de alguém. Mas eu posso dar um exemplo de restauração real, que eu vejo nitidamente, querido, que Deus restaurou. Agora, pode ser que essa pessoa venha a cair, nós já vimos aí que pode haver recaída na vida de qualquer cristão. A pessoa, não é à toa que Jesus ele vai nos incentivar o tempo todo. Vigiai e orai, vigiai e orai. E a palavra vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E a palavra vai dizer, não dê lugar ao diabo. Por quê? Porque é possível cair, queridos. É possível num dado momento da vida, se nós não estivermos em busca constante, cairmos. Mas, queridos, um casal que eu vejo nitidamente que Deus restaurou é a Camila, se eu não me engano, Camila Moreno. Eu acho que é isso mesmo. Eu só guardo o primeiro nome, mas eu vejo nitidamente que Deus restaurou o casamento deles.
Você vê no marido dela, o marido dela tem prazer. Foi ele que saiu, querido, foi ele. Eu acho que é Camila Moreno mesmo. Eu vou confirmar, mas se eu não me engano é isso mesmo. O marido dela saiu de casa, ele estava com uma amante, ele saiu e os dois, eles entraram num consenso para se separar. Os dois se separaram e ela já não queria mais casamento. Só que aí um dia o Espírito Santo foi lá e impeliu ela a viver a restauração. Não é que, querido, só que uma coisa tem que ficar muito clara. Não é que o Espírito Santo impeliu ela a ficar orando, jejuando pelo casamento. Não. Ela entendeu dessa forma. Mas o que o Espírito Santo fez na vida dela, ele impeliu ela a buscar a restauração. E por quê? Porque, queridos, ela estava disponível. E aí ela viveu a restauração, E por quê? Porque em dado momento Deus conhece o futuro, Deus sabe das coisas. E ele sabia que o marido dela estava pronto, estava com o coração disponível também, apesar do pecado, mas estava pronto para viver a restauração. E em pouco tempo ele viveu a restauração. E aí o que aconteceu? Os dois viveram a restauração conjunta. Os dois voltaram. E os dois estão aí hoje fazendo um canal de restauração. Os dois estão hoje motivando a restauração. E isso é restauração. Você vê nitidamente nele, tá? Porque ela, beleza, ela apesar de que Deus trabalhou nos dois, porque os dois entraram num consenso sobre o divórcio. Mas eu digo assim, querido, Deus vai trabalhar nos dois de qualquer maneira. Ele precisa trabalhar nos dois de qualquer maneira. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Então Deus vai ter que trabalhar nos dois de qualquer maneira. Mas o que eu quero dizer para você aqui, querido, é que você vê nitidamente nele. Você vê nela? Claro que você vê. Mas eu digo, nele também você vê. Sabe? O coração aberto para falar de Deus. Você vê o prazer em falar de Deus. Você vê o prazer em falar do que Deus fez na vida dele. Ele estava lá fora, ele estava cego, ele foi enganado, manipulado, ele foi induzido por Satanás. Mas você vê a libertação na vida dele, e tanto é que ele fala o tempo todo, se eu não me engano o nome dele é Wagner. Ele fala o tempo todo do que Deus fez na vida dele, de como foi o processo, ele tem prazer nisso. É totalmente diferente de você ver, por exemplo, eu não vou falar, mas tem um outro canal que eu comecei a seguir a menina quando eu estava no começo da minha restauração. E a menina falando de Deus e pregando Deus, passou um pouco, ela começou a pôr o marido dela junto. E você vê que o marido dela tá lá, tipo assim, tá morto. Ele tá lá como se ele tivesse, sabe, sei lá, como se ela tivesse pegado, tivesse falado aqui, ó, senta aqui que nós vamos gravar um vídeo juntos. Obrigado. Sei lá, muito esquisito, querido, muito estranho. Você vê, é nítido, tá na cara. Então tomem cuidado com isso. O evangelho, ele é paz e alegria no Senhor. Então você vê isso nitidamente, a pessoa te transmite isso. Você vai ver essa alegria de falar de Jesus, a alegria da restauração, a alegria de ter vivido tudo aquilo, sabe? Você vai ver nitidamente. E a pessoa tem prazer de falar, querido, tem prazer de falar. E muita gente que viveu restauração de casamento, mas o marido nunca tá lá para falar. O marido nunca tá lá, ou a esposa nunca tá lá para falar, é só um que fala. Como eu disse, querida, a pessoa vai ter prazer de trazer isso à tona, de falar o que ela viveu. Ah, mas a pessoa é tímida. Ué, mas se o Espírito Santo foi capaz de impelir ela a voltar, você acha mesmo que o Espírito Santo não vai ser capaz de impelir ela a gravar um vídeo e falar pra você do que Deus fez na vida dela, querido? Sabendo do valor de um testemunho? Então cuidado com isso. O segundo mito sobre a restauração: ore e jejue que o seu cônjuge volta. Isso é um mito, querido. Oração e jejum, eles são um meio de principalmente santificar você. São um meio de principalmente te aproximar de Deus. Eu falo para vocês porque isso é nítido, querida, é uma verdade e realidade que tá aí para quem quiser ver. A oração e o jejum, eles são um meio de relacionamento com Deus, são um meio de comunicação com Deus.
e são um meio de santificação. É um meio onde Deus te purifica, é onde Deus ele vai se aproximando cada vez mais de você e o Espírito Santo tem cada vez mais liberdade para encher a sua vida. É claro que nós vamos ver na Bíblia alguns tipos de jejum e oração a respeito de uma causa. Mas não se vê na Bíblia um jejum pela vida de alguém. Você vê por uma causa mútua. Por exemplo, o jejum de Esther foi por uma causa mútua para salvar o povo de Israel. Não foi por um casamento ou por uma amizade que foi rompida, por uma aliança ali. Não, querido, você não vê isso. Deus, ele trabalha mutuamente, ele vai conseguir alcançar todos aqueles que estão com o coração aberto e disponível. Por isso o jejum de Esther. O jejum de Esther era para salvar o povo de Israel. É claro que acabou abrangendo para aqueles que não tinham também um coração disponível para Deus, que estavam em rebelião contra Deus, mas Deus queria salvar o povo dele, o povo separado dele. Mas depois o juízo vinha, querido, para esses. No deserto mesmo vocês vão ver que Deus estava lá guiando o povo, mas que tinham pessoas que estavam com o coração endurecido e Deus simplesmente, quando ele precisou, ele fez até a terra engolir essas pessoas, porque ele tinha que ir tirando no meio do povo aqueles que estavam contaminando o povo. Então, querido, e depois veio o jejum de Daniel, né? O jejum de Daniel jejuou porque ele precisava de uma resposta sobre um sonho, uma visão que o rei tinha tido. E aí ele jejua, querido, mas era por uma causa mútua. E tanto é que quando Deus dá a visão, é uma visão que até os dias de hoje nós temos revelação dessa visão. Nós temos coisas que estão acontecendo. Agora, você jejuar pela vida de alguém, você não vai ver isso, querido. Você não vai ver isso. Você vai ver Paulo, por exemplo, jejuando com os irmãos da igreja, era uma causa mútua, é pela causa de todos que estavam ali. Então, queridos, o jejum, ele é para você viver um processo de santificação em Deus. Quando Paulo, por exemplo, jejua, ele jejua por ele jejua para se esvaziar. Isso é o benefício do jejum, é por isso que nós devemos jejuar. O jejum, ele deve ser para haver busca em Deus, para haver renúncia em Deus, para haver entrega a Deus. Não é à toa que Jesus, ele jejuou 40 dias e 40 noites, queridos, para que ele nos ensinasse como resistir às tentações do maligno. Então, querido, é um mito dizer que se você orar e jejuar por alguém, aquela pessoa vai ser liberta, querido. Já falei, Deus trabalha com você individualmente. Se o seu cônjuge se manter endurecido, ele se manter acomodado no pecado e ele não quiser viver restauração, pode orar, pode jejuar, pode fazer o que você quiser. Deus não vai entrar ali, porque aquela pessoa está endurecida, aquela pessoa está submetida ao pecado, ela não quer sair, ela quer continuar sendo escrava de Satanás. E Deus, querido, Deus não vai ficar lá puxando igual um cabo de guerra. Não, ele é meu e Satanás do outro lado. Não, é meu, é meu, é meu, é meu. Deus não é assim não, querido, que Deus é esse que vocês estão pintando, querido. Deus não é assim. Deus, ele quer que você o escolha. Deus, ele quer que você diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu te desejo, eu te quero. Não é à toa, e eu vou repetir, que quando nós confessamos Jesus, nós dizemos: eu entrego a minha vida. É porque, querido, Deus não quer obrigar você a servi-lo. Deus quer que você o sirva porque você escolheu, porque você optou por ele. Entende, querido? Então, esse é o segundo mito, de que você orar e jejuar, orar e jejuar, orar e jejuar pelo outro, você vai salvar o outro, você vai libertar o outro. Não, querido.
Você faz isso por você, para você viver santificação, para você viver restauração, para você viver o novo de Deus, querido. Entendeu? E o seu cônjuge, quando o Espírito Santo convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo, com certeza o Espírito Santo vai mostrar para ele que, ó, você precisa jejuar, você precisa se santificar, você precisa ler a Bíblia. Ele vai mostrar, querido. Ele vai mostrar. Quantas vezes ao longo do seu casamento você falou com seu marido assim, ou com a sua esposa, você tem que ler a Bíblia, e ele nunca leu. Quantas vezes ao longo do seu casamento você falou, você precisa orar e jejuar, e ele nunca fez. Porque não é você que convence, é o Espírito Santo, querido. É o Espírito Santo que convence. Terceiro mito sobre a restauração. Deus vai restaurar o casamento de todos. Bom, queridos, é nítido e claro que isso não é verdade. É porque Deus não quer restaurar ou não pode restaurar? Não, queridos, não é por isso. Ontem eu postei um vídeo sobre os perversos, né? A Sara Shiva falando sobre os perversos. E num dado momento ela até dá um exemplo de uma coitada. Ela fala assim, uma coitada que casou com um perverso. Como é que fica a situação dessa coitada? Bom, queridos, para uma pessoa que se casou com um perverso, porque nós, queridos, nós, na maioria das vezes, e isso é quase que 100% das vezes, eu diria que 99% das vezes, as pessoas fazem aliança sem buscarem Deus, sem pedir a direção de Deus, e vão lá e casam. E aí, num dado momento ali, ela descobre que ela casou com uma pessoa perversa, uma pessoa que tem prazer no mal, uma pessoa que tem prazer em servir a Satanás. E aí o que acontece? Casou com um fariseu, casou com um filisteu, casou com aquela pessoa ali. E num dado momento essa pessoa se revela. E aí a pessoa tá ali e tal, aí um dia Deus, ó, separa. E a pessoa tá lá orando para voltar. Beleza, tá orando para voltar. E Deus, ele não quer de forma alguma aquela restauração. E por quê? Porque aquele cônjuge que se apartou, aquele cônjuge que Deus tirou do caminho dela ou dele, era um cônjuge mau, é um cônjuge endurecido, é um cônjuge que tem prazer na maldade. Paulo vai falar muito sobre esse tipo de pessoa. Pessoas dissolutas, pessoas más, pessoas perversas, pessoas que não querem a Deus de forma alguma, pessoas que querem viver nos prazeres do mundo. Pessoas que têm prazer na iniquidade. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Deus ama a justiça, mas ele odeia a iniquidade. Então, queridos, se Deus odeia a iniquidade, pode ter certeza que Deus não vai trazer um iníquo para a sua vida. Deus, ele trabalha na vida dos que se arrependem. Não se arrependeu, tem prazer na iniquidade, tem prazer no pecado. Então, querido, Deus não vai lá não. Porque Deus é santo, querido. Deus é santo. Para nos achegarmos a Ele, temos que ser santos como Ele é. Então, queridos, por que Deus não vai restaurar todos os casamentos? Porque existem pessoas que são endurecidas e elas querem se manter assim. O evangelho do arrependimento, ele diz o tempo todo, você precisa se arrepender, arrependei-vos. É você que escolhe se arrepender ou não. Renuncie-se, você escolhe se renunciar ou não. Seja batizado, é você que escolhe batizar ou não. Então, querido, tem muita gente indo, passando pelas águas lá, mas não se renuncia. Tem muita gente indo, confessando Jesus, mas é ele que vive, não é Cristo que vive nele. Isso é um perverso, é uma pessoa que não tem medo, que não tem temor, e ela fala do nome de Deus ali, ó, em vão, ela não tá nem aí, ela blasfema contra o Espírito Santo, ela não tá nem aí, querido. Por quê? Porque ela tem prazer na iniquidade. Quanto mais pecados ela comete, mais prazer ela tem. Então, cuidado. Deus não vai restaurar todos os casamentos por isso, porque Deus não vai colocar um justo
com o iníquo, um justo com o ímpio. Deus não vai fazer isso, querido. Deus une justo com justo. E por quê? Porque ele tem propósitos. E para que esses propósitos aconteçam, para que eles sejam bem-sucedidos, é preciso que eles estejam alinhados. É preciso que os dois estejam caminhando rumo ao mesmo destino. Não adianta. Jesus vai dizer, uma casa dividida entre ela mesma, ela não subsiste. O próprio Jesus vai dizer, querido, não tem como. Não tem como. Se eu tô indo pra cá, meu marido pra cá, como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos realizar o propósito de Deus? Não tem jeito. Então Deus, ele une justo com justo. Entendeu agora? Então, se o seu marido, ele tem prazer na iniquidade, ele tem prazer no pecado, ele tem prazer no adultério, ele tem prazer na prostituição, ele tem prazer na manipulação, ele tem prazer no engano, na mentira. Então, querido, a palavra de Deus vai dizer que o pai da mentira é o diabo. E aqueles que mentem são filhos dele. Então, querido, se o seu marido continua mentindo, omitindo, tem prazer na mentira, você acha que Deus trabalhou na vida dele, querido? Você acha que Deus está nisso, querido? A palavra de Deus é muito clara. Então tomem cuidado. É por isso que muitos casamentos não vão ser restaurados. É porque Deus não tem poder? Claro que não. O seu cônjuge podia voltar para ele todo arrebentado. Seu cônjuge podia voltar para ele destruído, sem nada, no fundo do poço. Que Deus é poderoso para pegar e fazer tudo novo, restituir. Deus é poderoso para isso. Só que Deus não age na vida de quem não quer, porque ele não obriga ninguém. Ele não obriga ninguém a viver restauração. Até porque, como eu já disse, restauração dói. Ele não vai chegar na vida de uma pessoa que não quer e ficar lá mexendo na vida da pessoa. Aí que a pessoa vai desistir dele mesmo. Aí que a pessoa não vai querer Deus mesmo, querido. A pessoa tem que estar disposta, querido. Você acha mesmo? Se Deus obrigasse Paulo, por exemplo, Jesus obrigasse Paulo aqui, ó, você vai me servir. Na primeira vez que Paulo fosse preso, querido, Paulo ia blasfemar contra o Espírito Santo, Paulo ia renunciar a Deus, Paulo ia amaldiçoar o nome de Deus. Então a pessoa tem que estar disposta e disponível a viver o processo. Senão, Deus não restaura. E nesses casos, você que tem a carta de divórcio, segue a sua vida. Ponha nas mãos do Senhor, entrega para Ele e deixa Ele fazer. E se Ele quiser colocar outra pessoa na sua vida, querido, você vai saber se é de Deus ou não. Claro, se você estiver em busca constante, orando, jejuando. Quanto mais você estiver ali buscando em Deus, mais próximo dele você vai estar e mais do Espírito Santo você vai ter. Então você vai conseguir discernir quando aquilo vier de Deus e quando não vier. Então hoje eu queria falar com vocês sobre esses 3 mitos, porque eu acho que são os principais que estão rodando aí, né? Principalmente na internet, canal do YouTube, Instagram. Então cuidado, queridos, fiquem alertas, não se deixem enganar, queridos. O engano tá aí, querido. E Jesus vai dizer, por que ele vai falar que Deus abreviou os tempos? Porque ele fala que se não fosse assim, que se os tempos não fossem abreviados, até os escolhidos de Deus seriam enganados. Então tomem cuidado com o engano. Satanás faz de tudo para te enganar, para te levar para o fundo do poço, para que você não tenha salvação. Amém, querido? Que esse vídeo possa falar com você. Você não é obrigado a concordar com tudo que eu falo, mas eu estou aqui na intenção de te trazer um alerta, porque principalmente depois que Deus me entregou esse canal, aí é que eu venho observado mais ainda, aí é que eu tenho visto mais coisas ainda, porque eu nunca tinha pensado em restauração de casamento antes de viver o meu divórcio, eu nunca tinha pensado nisso, querido, não, sinceramente. Então, quando Deus foi me falando sobre isso, sobre como é a restauração, como é restauração de família, o que é a família, como é o casamento, tudo isso, querida, é igual eu falei com o meu pedreiro, eu falei, gente, se eu soubesse o valor do casamento antes, eu não teria me casado, porque eu não estava pronta para isso, querido.
Hoje eu sei disso. Eu não estava pronta na época que eu me casei para ter vivido tudo que eu vivi. Eu não estava pronta, mas eu não tinha conhecimento da verdade. Eu não sabia a importância do casamento para Deus. Aliás, na época, eu estava começando ainda a ir para a igreja, eu estava, né, já falei com vocês, eu era endemoniada, estava começando meu processo de libertação. Então eu fui fazendo tudo aos trancos e barrancos. Hoje eu sei o valor do casamento para Deus. Hoje eu sei. Então, queridos, vivam a restauração, permitam que Deus entre e tire todo o ego, todo o orgulho, toda a soberba, toda a ganância. E o cônjuge que tá lá fora, querido, deixa Deus trabalhar na vida dele lá. Para de ficar colocando sua mão aí. Hein? Deus tem poder, não tem? Então você não tem que pôr sua mão, não. Deixa Deus trabalhar lá. A honra e a glória serão dele, não sua. Amém? Deus abençoe você, sua família. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.